sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso 7º encontro do grupo de estudos em Carl Gustav Jung. E hoje, no último encontro do ano, a ideia é a gente retomar um pouquinho aí dos conceitos que a gente já viu. Tá. A tela não está aparecendo para vocês ainda, mas já eu coloco. Então, eu separei aqui, deixei impresso também tudo que a gente viu esses meses aí que passamos junto. Foram 6 encontros e tem muita coisa. E para fechar, a ideia é também a gente ser um pouquinho mais visual. Nos encontros anteriores a gente mais falou, mas eu não passei nenhum slide, não compartilhei nenhum material, a não ser os livros que a gente já vinha trabalhando. A gente teve vários livros que... Vou passar rapidinho aqui o que a gente viu. O Jung Mapa da Alma, para quem quiser aprofundar um pouquinho mais. Esse foi uma das bibliografias base mesmo. O Homem e seus Símbolos, principalmente aí no conceito de referencial teórico, que acaba auxiliando muito. Sobre sentimentos e a sombra, ao encontro da sombra também, que a gente viu rapidamente. Quero ver o que mais que a gente falou. A Chave do Reino Interior, do Johnson, também peguei bastante coisa desse livro para quem quiser aprofundar. Magia Interior, Como Dominar o Lado Sombrio da Psique. Esse é um livro bem fácil para quem quer estudar sombra, esse daqui super indico. Sobre a sombra de Saturno, leitura obrigatória aí para todos aqueles. Ele vem tratando sobre a ferida e a cura dos homens, né, no relacionamento, o paraíso da infância, também é bem legal. Ânimos e Ânima, da Emma Jung. O Eu e o Inconsciente, também que a gente citou várias passagens aí do Jung. Imagens do Inconsciente, da doutora Anísia da Silveira, e mais um caminhão de coisas. Então, hoje, nessa ideia de fazer um resumo, vou confessar para vocês que acho que foi uma das vezes mais difíceis de se preparar o material, porque quando a gente vai falar resumido, é muito complicado, porque você acaba soando um pouco superficial. Mas, como a ideia é fazer um resumo, é que vocês possam assistir, né, os encontros anteriores para também se aprofundar. Mas hoje aqui a ideia é ser um pouquinho mais didático para trabalhar e, né, exemplificar esses conceitos. Então, a ideia é passar rapidamente mesmo em tudo que a gente viu e colocando comentário também, se alguém quiser falar alguma coisa, sinta-se convidado a participar. Eu vou dividir aqui a minha tela com vocês e vamos lá. Pessoal, a tela já apareceu aí para vocês? Está tranquilo? Apareceu sim. Tá, maravilha. Se eu olhar para o lado aqui, é que eu estou vendo o outro computador que vocês estão aqui também do meu lado, tá? Então, vamos lá. Então, nesse 7º encontro aí do grupo de estudos em Carl Jung, a ideia, como eu já apresentei, é trazer uma síntese sobre as estruturas psíquicas. A gente já falou de consciência, do inconsciente pessoal, do inconsciente coletivo, dos arquétipos, da sombra, do ânimos, da ânima, do ego, do si mesmo, da individuação, né, do self, o conceito de totalidade. A gente viu muita coisa. E a ideia hoje é a gente, né, trabalhar rapidamente esses conceitos. Então, o índice aqui dos nossos encontros anteriores, para quem ainda não assistiu, pode conferir a playlist que está no YouTube, no canal Caçadores de Memórias, pode conferir esses encontros anteriores. Então, os temas abordados, os títulos de cada encontro que nós tivemos, são os seguintes: o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo e os arquétipos. Foi nosso primeiro encontro, onde a gente começou a trazer, né, a questão das estruturas psíquicas. Depois, o segundo encontro, o ego e a consciência. O terceiro encontro foi a projeção
e a psicologia analítica. O quarto encontro foi persona e sombra. O quinto encontro, ânimas e ânimos. E o nosso sexto encontro aí foi ego, self e individuação. E olha a audácia de querer falar sobre tudo isso em 1 hora, né? Mas a gente dá conta e consegue, eu espero. Então, vamos seguindo. Vou retomar um pouquinho do conceito do ego aqui, para revisando, né, como eu coloquei aqui, são frases chaves de tudo aquilo que a gente falou para a gente poder caminhar um pouquinho hoje. O ego é uma palavra técnica, ela tem essa origem latina e ela vai remontar esse conceito do eu. Outro ponto bem importante que a gente viu é que o ego é o centro da nossa percepção, a percepção consciente. Depois, como terceiro ponto aqui que eu destaco para falar sobre o ego, é que ele é o núcleo orientador da consciência. E é também o seu próprio agente individualizante. O que significa isso? Significa que nós precisamos do ego. Eu já coloquei várias vezes que a gente escuta algumas pessoas falar que tem que matar o ego e tudo mais. Não é bem assim. O ego, ele faz esse papel, ele é esse mediador, né, entre esses conteúdos inconscientes que vão chegando à consciência. Outro ponto essencial de a gente trabalhar aqui é que o ego, ele vai ter esse alicerce, vai se constituir em 2 bases. Uma, que é a base do corpo, onde nós vamos também ter os nossos sintomas, né? O próprio corpo como alvo, alvo de impacto mesmo, principalmente do inconsciente que vem, né, com os seus conteúdos, e também nessa base corpórea, né? Então, ele se alicerça nesses 2 pilares. Outro ponto importante de a gente destacar quando estamos falando do ego é que tanto o ego, né, como esse centro da percepção consciente e essa própria consciência, eles vão ser moldados a partir do lugar onde a gente mora, com as pessoas com quem nós convivemos, com, enfim, todas as variáveis que chegam aos nossos órgãos do sentido e que nos constitui, né? Então, vamos lá. Outro conceito aí importante que a gente trabalhou durante esses encontros anteriores foi a questão do consciente e do inconsciente. Então, nós temos aqui, o ego é o centro virtual da percepção consciente. O self, e a gente já fala mais sobre ele, é o centro virtual desse inconsciente. Ok? A consciência, ela vai além do ego. Né? O ego, ele é apenas um ponto que vai mergulhar nessa corrente da consciência. E já a gente vai ver um esquema que vai facilitar o entendimento desses conceitos. A consciência, ela vai falar de tudo aquilo que se conhece, tudo aquilo que nós temos acesso. Já o que nós não conhecemos, o que nós ignoramos ou que nós reprimimos, ele vai constituir esse material do inconsciente. Tem um desenho que é bem comum, e eu deixei ali em cima do título, que é a questão do iceberg. Né? Que o consciente seria tudo aquilo que estivesse acima
e o inconsciente, tudo aquilo que estivesse submerso à água desse mar, né? E o próprio mar é um símbolo desse inconsciente, né? Então, fazendo essa figura de linguagem, o iceberg é uma metáfora que vai ilustrar um pouquinho, né, desses conceitos. Outro conceito que nós vimos foi a persona, né? Então, a persona é essa vestimenta psicológica, né? Vem das máscaras do teatro grego. É aquela a mediadora do meu mundo interno com o mundo externo, né? Essa vestimenta psicológica é uma palavra que traduz bem esse conceito da persona. É o rosto que nós vamos usar para se apresentar ao mundo, né? É com aquilo com quem o ego vai acabar se identificando um pouco mais. E aí a gente discutiu também várias coisas da identificação com a persona, né? A ideia é fazer um resumão hoje aqui rápido, não vamos entrar em muitos detalhes, mas a identificação com a persona é algo muito perigoso quando isso acontece, né, em relação ao ego, porque ele acha que ele é só aquilo e acaba se limitando a um aspecto da personalidade. Né? Então, num trabalho de análise, num trabalho de autoconhecimento, é necessário o confronto com essas personas para o indivíduo entender que ele não é só isso. Né? Então, é uma parte aí desse caminho. Outra questão também que eu coloco para vocês, né, a gente veio tratando, foi o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. E é aí em que Jung, né, e Freud vão divergir em alguns aspectos. O Freud, ele via o inconsciente como uma derivação da consciência. Já o Jung, ele vai defender que o inconsciente é um elemento inicial onde a consciência vai emergir dele. Né? Então, essa condição de tornar esse inconsciente conhecido. Né? Então, o Jung, né, em poucas palavras, ele vai defender que essa consciência humana se desenvolve a partir desse inconsciente, da matéria-prima desse inconsciente, né? Até os aspectos ampliarem dentro do próprio caminho da individuação, em que o indivíduo pudesse chegar a essa totalidade, né, ao self. A gente vai já falar um pouquinho mais sobre isso. Então, aqui eu coloquei num esquema bem simples essa primeira parte aqui para a gente fazer essa localização. A ideia, claro que, como eu sempre repito, não é serrando um crânio que você vai encontrar essas estruturas lá dentro. Por elas serem conceitos, ideias, é perigoso até você dizer assim, então ele fica exatamente nesse ponto, mas é um grande esquema para vocês entenderem. Então, como eu já apresentei aqui, a consciência é tudo que está acima desse mar, nessa própria metáfora do iceberg. E o inconsciente é tudo aquilo que está abaixo, submerso. O Jung, ele vai dividir esse inconsciente pessoal desse inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo como se fosse uma camada ainda mais profunda no psiquismo humano, nessas estruturas psíquicas, onde lá residissem outros conteúdos que a gente já vai ampliar. Outro ponto que nós colocamos também aqui foi a projeção. Eu separei um vídeo aqui, mas acho que não tá rodando o vídeo, só ficou o play aqui. Não tem problema.
o que vem, o que eu destaquei da projeção sobre esses encontros aí que nós tivemos juntos. Então, esse inconsciente, para ser percebido, para ser notado, para ser olhado, ele vai utilizar o mecanismo da projeção. Que eu destaquei outro ponto. Como se estes elementos, precisassem vir à consciência e não conseguimos enxergá-los em nosso psiquismo, projetamos o que está à nossa volta. Então, por eu não perceber em mim mesmo os meus mecanismos inconscientes, é claro, porque senão, se não chegou na consciência ainda é inconsciente. Como eu não percebo, a projeção é um mecanismo, em curtas palavras aqui, em que esse inconsciente vai se expressar. O Jung, ele afirma que os antepassados, cuja a índole espiritual era mais ingênua, projetavam seus conteúdos inconscientes na matéria. Isso a gente já abordou em diversos encontros, principalmente na questão dos arquétipos, na questão dos mitos, que eles ilustram esses funcionamentos psíquicos a partir das figuras de linguagem. Queria achar uma citação aqui dos mitos, eu não lembro exatamente no qual estudo que foi, mas enfim. Essas encenações arquetípicas que nós vemos no dia a dia são expressões desse inconsciente. Então, através da matéria, através dos mitos, através dos contos de fadas, através de culturas, de expressões artísticas, é mais fácil eu poder assimilar essas projeções. A gente lembra também que esse inconsciente ele se manifesta através das imagens. Então, ele vai precisar dessas imagens, dessas roupas, para ele se tornar conhecido. Depois, nós passamos pela sombra, que é um conteúdo aí que nós não devemos entender apenas na teoria, gente. Isso eu também sempre pontuei nos nossos encontros, porque senão fica muito superficial e nós não entendemos o dinamismo que isso acarreta na nossa psique. Então, quando nós nos confrontamos com a sombra, existe um grande dilema aí, que é entender qual é a nossa personalidade real. Deixa eu só olhar aqui para o lado para ver se vocês estão por aí. Então, tá todo mundo. Muito bem. Por quê? Porque a sombra ela vai trazer conteúdos que não são aceitos por esse ego. São aquelas partes difíceis de conviver e que enquanto nós não vemos em nós, nós projetamos no outro, acusando, rechaçando o outro em muitos pontos, porque o ego ele não vai querer se confrontar com essa sombra sem, um processo aí importante de autoanálise. Só que o que é o ponto? Todo ego possui sombra. E outro ponto importante que eu deixei aqui anotado, que a sombra não pode ser vista. A partir do momento que
eu identifiquei como sombra, que ela já veio para a consciência, então aí é um ponto de virada também, né? E outro ponto que eu trago aqui para vocês é que a sombra, principalmente em pessoas que não vão olhar para esse interior, elas vão querer colocar esse lado não vivido em alguém, né? Como eu coloquei ali, o bode expiatório. Então, isso vai acontecer tanto na política, na religião, enfim, no time de futebol. São essas polaridades aí. Né? O que eu não aceito em mim, eu jogo para o outro, acusando o outro. Enfim, isso a gente já conversou bastante, não quero ficar repetitivo aqui. A sombra não é diretamente experimentada pelo ego, né? O que a gente já vinha comentando. A sombra é inconsciente e é projetada nos outros, né? Então, isso aí a gente já falou. Por quê? Porque os conteúdos da sombra, eles vão causar um tanto de aversão, principalmente a persona, né? Porque digamos que seria esse oposto. E como o ego não quer aceitar algumas coisas, entra aí esse conflito, né? E essas grandes questões de uma pessoa pública que se expõe e de um indivíduo na sua intimidade. E aí entra novamente aquela questão que é reconhecer, e esse é o nosso objetivo aqui, essa diferença entre os papéis que nós desempenhamos e a nossa verdadeira identidade íntima. Por quê? Porque a sombra ela vai ser o oposto das normas sociais que o ego está acostumado. Né? A sombra ela é totalmente contrária a esses costumes e por isso tem, né, esses pontos aí que ficam se arranhando. Né? Quero ver o que mais que eu separei sobre sombra. Gente, eu estou passando tão rápido, eu estou até com vergonha de definir esses conceitos de uma maneira tão rápida, né? Mas a ideia é realmente essa. Outro ponto que a gente viu também aqui é o ânimos e a ânima, que é a figura, né, a ânima no caso, a figura interior, que a figura interior de mulher contida num homem, e o ânimos é a figura interior de homem contida em uma mulher. Então, o ânimos é também uma profunda camada desse inconsciente coletivo, como a gente falou, que está até abaixo da sombra, que é um território dessas imagens arquetípicas que não tem fronteira precisa. Não tem como dizer assim, aqui termina um e começa o outro. Então, os esquemas que a gente está apresentando aqui é só para elucidar um pouquinho. Outro ponto que a gente viu nesses estudos foram os arquétipos. Então, os arquétipos, elas são essas estruturas primordiais, elas são universais, se apresentam como padrão de comportamento e as próprias, né, experiências da maternidade, da paternidade, do envelhecer, da morte, do nascimento, de ensinar, de aprender, que são partilhadas por toda a humanidade, independente da questão geográfica, da questão do tempo, são experiências que
se perpetuam, né? Então, essas forças arquetípicas, elas vão se manifestar na mente da própria humanidade, né, no psiquismo, e vão se revelar através dos símbolos, né, que eu coloquei aqui, se refletem as paisagens interiores. A existência, a nossa vida, ela é o próprio recipiente aonde esses arquétipos vão exercer força e se materializar através das nossas ações, através do nosso psiquismo. Agora já vai clareando um pouquinho mais. Eu quero ver o rostinho de vocês aí para ver se está todo mundo. Muito bem. Então, esse esquema aqui foi um esquema que eu fui reunindo de alguns livros. Algumas coisas são fora de ordem, alguns não têm alguns pontos específicos. Mas eu reuni aqui dessa maneira para ficar um pouquinho mais visual de como seria a estrutura psíquica através dessa ótica da psicologia analítica. Então, para o pessoal que está acompanhando no slide, o que nós temos aqui? Lá em cima, onde está mundo externo, estão acompanhando? Sim. Tá. Sim. O que nós temos? A cultura, a sociedade, as religiões. Nessa consciência ali no topo desse iceberg, nós temos o nosso centro virtual dessa percepção consciente. Lena, acho que seu microfone está aberto. Então, nós temos esse centro virtual da percepção consciente, que é o ego. Então, o ego é aquele círculo ali dourado, que é como fosse, né, eu coloquei ali, esse centro dessa consciência. Em cima desse ego, para nos proteger desse mundo externo, nós temos a persona. Ali tem uma máscara, mas são infinitas as máscaras que nós podemos ter. É o Lex, aluno, professor, fotógrafo, filho, namorado, que vocês já sabem, né? Depois, já entrando entre a consciência e entrando no inconsciente, nós temos a sombra, que eu coloquei ali um fantasminha, um Leviatã, né? Que está entre o mar e, de vez em quando, coloca a sua cabeça para cima lá na consciência e acaba fazendo alguns movimentos. Então, essa sombra, ela, digamos que estaria nessa divisão entre a consciência e o inconsciente. O inconsciente pessoal ali. A sombra vai falar também do inconsciente coletivo? Claro que vai. A própria guerra, né, é um aspecto sombrio desse inconsciente coletivo que nós muitas vezes carregamos no nosso corpo, né, esses traumas psíquicos que acabam ficando no nosso corpo, que são passados por esse inconsciente coletivo, né, segundo a psicologia analítica e também outras visões dentro da psicologia, como a sistêmica, a psicogenealogia, né? Depois, nós temos o ânimos e a ânima, abaixo da sombra. Lembra que a gente falou que o ânimos e a ânima era algo um pouquinho além para ser acessado? Então é como se estivesse mais no fundo ainda. O símbolo ali vocês já conhecem, o yin e yang, né, que vai representar essas porções, né, onde toda a porção contém ali a sua própria polaridade, que a gente já vem comentando. Então, o yin vai ser o princípio
da noite, da lua, da passividade, da absorção. O yang vai ser o próprio princípio do sol, da luz, da atividade. Então, o ânimo e a ânima, eles trazem dentro deles esses opostos, não só na questão do feminino e do masculino, mas em outras polaridades também que existem, né, nesse dinamismo psíquico. Depois, nós temos o inconsciente coletivo, e onde, né, residem esses arquétipos. O arquétipo eu coloquei como uma representação de uma semente. Lembram nos encontros anteriores que nós falamos sobre o arquétipo ter a possibilidade do vir a ser? Falamos sobre o exemplo, né, da semente, do pinheiro. Vamos trazer hoje como um exemplo da semente do feijão. A semente do feijão pode germinar e tal, pode virar uma feijoada, pode virar um broto de feijão, pode virar uma farofa de feijão, uma sopa de feijão. Então ele tem essas infinitas possibilidades. Trazendo a questão do pinheiro, a mesma coisa. Pode ser um pinhão na brasa, um pinhão na água, ou germinar e se tornar um pinheiro. Se tornar aquilo que ele nasceu para ser, em potencialidade. Vamos seguir. O self, ele vai remontar também o próprio conceito do si mesmo, e ele é denominado, encarado como esse arquétipo central. E ele vai representar essa união da consciência e desse inconsciente. Então, aqui retomando, né? Enquanto o ego é visto como centro da personalidade consciente, o self é percebido como centro da personalidade total, que vai incluir a consciência, o inconsciente e o ego. Um exemplo que a gente tratou no grupo de estudos foi o seguinte, que essa luz que está me iluminando aqui seria esse ego. Esse self seria o sol brilhando lá fora. É uma figura de linguagem aqui que pode trazer um pouquinho, remontar um pouquinho desse conceito que é bem intenso e profundo de se entender. E o Jung vai colocar também, coloquei como destaque aqui, que o self pode ser percebido como produto dessa individuação. E o que vem a ser, então, essa individuação, que foi o tema do nosso último encontro, no 6º encontro, que nós falamos um pouquinho sobre isso. Então, a individuação vai ser esse processo da integração da personalidade, ou seja, é a união desses aspectos inconscientes à consciência, como se eles fossem se amalgamando um com o outro e se tornando uma coisa só. Então, a individuação, ela vai remontar principalmente uma condução através das imagens, né? As imagens, os sonhos, as imagens arquetípicas, elas vão dando como se pistas, pequenas pistas mostrando um caminho de desenvolvimento dessa personalidade. Vão preparando
essa personalidade a se tornar uma totalidade, né? Então, esse processo de individuação, ele vai permitir, primeiro, deixar que o homem seja visto apenas desse aspecto coletivo, né? A gente vai ver a subjetividade ganhando e sendo a matéria-prima desse desenvolvimento, e deixar ele de se tornar algo dividido, que é aspecto consciente de um lado, aspecto inconsciente de outro. Ele vai ser reunido, esses aspectos, religado, né? O símbolo, o conceito ali do religar, da religião que a gente falou bastante também. É importante a gente colocar que a individuação não é o sinônimo da perfeição. Por quê? Porque, na maioria das vezes, a individuação vai ser completamente oposta a muitas normas sociais, que têm validade principalmente na questão da moralidade, né? Que para uma cultura para outra não é. Então, esse é um ponto interessante a se observar. E outro destaque é o seguinte: quanto mais a vida de um homem é moldada pela norma coletiva, maior é sua imoralidade individual. Por quê? Porque essas balanças, às vezes, elas são ajustadas, ou melhor, desajustadas, nesses aspectos de polaridade. Então, né, aquele que faz tudo certinho, o santo, esse inconsciente dele, às vezes, está tão reprimido, está tão recalcado, que ele tem um assassino dentro dele, ou inúmeras outras formas de expressão. Então, os sonhos vão apontar isso quando está em desequilíbrio. Então, é importante observar essas questões. Para fechar, aqui a gente tem mais alguns conceitos importantes da gente observar. Então, ali esse raio do sol, né, como se fosse o próprio self, a tradução, e esse símbolo vocês já devem ter visto em muitas culturas, né? Vejam aqui esse símbolo lhe é familiar, né? A luz, principalmente quando a gente vem falando sobre a construção dessas imagens para que as pessoas possam ver, entendendo hoje, dentro da dinâmica da psicologia analítica, que a experiência religiosa é uma experiência psíquica. Esse é um dos pontos chaves aí da psicologia do Jung também, que vai fazer essa aproximação. E esse self cada vez, né, falando mais desse mundo interno, esse divino dentro do homem, e não um divino externo, né, em achar que então ele é Deus, e aí tem infinitas outras psicopatologias aí de transtornos, né? Então, é entender que esse dinamismo é interno. Então, fazendo já essa recapitulação rápida, gente, rápida, eu me sinto mal de falar ser tão superficial assim, em conceitos como esse, mas já foram 45 minutos, acaba sendo muito conteúdo. Então, nós temos lá o mundo externo lá em cima, o mundo interno lá embaixo. Esse mundo externo representado pela cultura, pela sociedade, pelas religiões. A persona nos defendendo, sendo essa vestimenta social, sendo essa máscara que nos blinda. Vivemos agora num período da pandemia, né, em que máscara mostra já essa proteção desse que está fora, desse que está externo e também do que está dentro. Não estou me protegendo só do que está fora.
Eu estou, digamos que, me blindando também em alguns pontos, né? Então, o ego, onde essas pessoas essas personas vão se expressar, o ego como centro da consciência, o self lá embaixo, nesse mar aí, como centro desse inconsciente. Ali as divisões também, do inconsciente pessoal para o inconsciente coletivo. Nós não passamos em alguns conceitos chaves aí, principalmente da questão dos complexos, mas os complexos, eles podem se apresentar como núcleos emocionais. Então, eu coloquei ali uma bomba, que é, acho que um ícone ali bem interessante a se mostrar esses complexos, né? Por quê? O complexo ele vai se mostrar como um campo minado. Ele vai reunir diversos arquétipos ali em assuntos que parecem não ser correspondentes, mas que tem muita coisa em comum. E quando a gente pisa naquele lugar, irrompe infinitas manifestações, né? Então, o ânimos e a ânima também nessa divisão ali, né, ali entre também o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, os próprios arquétipos, como essas sementes, essas estruturas primordiais, e o self, que a gente já falou também já anteriormente. Alex, Oi. só colocar um comentário. Vocês chegaram a falar isso antes, que eu vejo muito, por exemplo, entre a consciência e o inconsciente coletivo, né, do indivíduo, por exemplo, dele se acabar se identificando, né, com uma persona específica que acaba sendo um arquétipo, por exemplo, a grande mãe, citando, né, nossa, então ele se vê como, nossa, então eu sou, assim, não, pode ser que ele esteja passando no momento, que ele também esteja esse arquétipo fazendo sentido na vida dele, né? E eu acho que às vezes a pessoa pode até acabar se confundindo entre, nossa, então pegando essa persona para ela, se definindo, então eu sou assim, essa persona então sou eu, esse arquétipo específico. Sim, essa é uma questão que a gente veio já discutindo, foi no nosso último encontro ali, né? Porque como que nós vamos perceber esse arquétipo? Nós vamos perceber ele através dos comportamentos. E os comportamentos, eles vão mudar de acordo com o nosso desenvolvimento psíquico. Mas o arquétipo, ele carregaria essa potencialidade mesmo. Então, nós traríamos todos esses arquétipos dentro de nós, mas em alguns momentos da vida eles vão ser ativados ou desativados. Olha, por exemplo, a pessoa pode se identificar em um momento da vida dela com mais de um arquétipo. Né? Sim, sem dúvida. A Lilian falou ali, para mim está beirando a esquizofrenia. Exatamente. Quando o Jung fez o livro vermelho, vocês conhecem o livro vermelho já? Outro dia eu mostro, é que ele está aqui embaixo no meu computador. Ele mesmo relatou essa preocupação, essa dificuldade de achar que beira a própria esquizofrenia. Né? Então, isso é muito importante a gente perceber, porque é um ponto em que tem um dilema muito grande a se resolver. Deixa eu só ver se eu tenho aqui no meu celular uma frase que tratava exatamente isso. Deixa eu ver aqui, que eu quero compartilhar com vocês. Não sei se eu vou achar. Alex, e vale lembrar que o arquétipo ele é ativado inconscientemente e a persona não. A persona muitas vezes nós escolhemos, né? Qual é a máscara que queremos usar na sociedade. Sim. Então tem uma diferença, né? Sim, exatamente. Eu não tô com a frase aqui. Era uma frase muito legal do Jung falando sobre isso. Deixa eu ver se está aqui na última página. A gente falou tanta coisa. Foi muito bom. Quero ver.
Não tô com ele aqui. Mas é exatamente essa questão de beirar a própria esquizofrenia, né? Então, na própria... na Nise da Silveira, quando ela falou sobre as imagens do inconsciente, olha aqui, tem um outro... nesse livro aqui, As Imagens do Inconsciente, a gente falou no último encontro. Ela fala assim: o mais importante acontecimento ocorrido nas minhas buscas de curiosa dos dinamismos da psique foi o encontro com a psicologia junguiana. Jung oferecia novos instrumentos de trabalho, chaves, rotas para distantes circunnavegações, delírios, alucinações, gestos, estranhíssimas imagens pintadas ou modeladas por esquizofrênicos tornaram-se menos herméticas se estudadas com seu método de investigação. Então, ele vai apresentar... Eu queria muito achar aquela frase, mas não está aqui comigo agora nesse momento. Também não quero ler ela, falar ela pela metade. Mas é um processo aí perigoso que a gente vai confrontar muitas coisas, né? Nos próprios demônios ali, olhando principalmente na questão da sombra. É importante a gente observar, né? Então, não é uma tarefa tão fácil entrar num caminho como esse e também estudar a questão da psicologia analítica e essas diferentes profundidades. Uma coisa também que eu sempre pautei falar aqui nos encontros, principalmente dos níveis de entendimento. O que a gente colocou aqui nesse esquema é muito simples, é muito didático e fácil entender. Mas, como a psicologia é uma ciência que exige ser experimental, olhar para tudo isso tem que partir do dinamismo do nosso interior. Não só lá de encontrar uma própria teoria. O inconsciente coletivo os arquétipos é entender qual é o arquétipo. Qual arquétipo eu estou vivendo nesse momento? Qual o mito eu estou vivendo nesse momento? Essa é a grande discussão. Né? E esse é o nosso convite aí em trabalhar essa questão do grupo de estudos. Pessoal, o que eu tinha separado para falar para vocês é isso. Eu vou disponibilizar esse PDF para vocês no grupo. Se vocês querem compartilhar com outras pessoas para fazer parte, fiquem à vontade. Ali também tem o clique para se cadastrar, entrar no nosso grupo do WhatsApp e também para clicar e conferir a playlist completa. Esse encontro também vai para a playlist, fica disponível. Como eu falei, esse era o nosso último encontro do ano, aí marcando esse 7º encontro. No ano que vem a gente volta, acho que a partir de março eu quero reconfigurar, quero fazer uma apresentação por mês. Então, para estudar também um pouquinho mais, eu aprendi muito com vocês. Deixa eu voltar a minha tela lá. Aprendi muito com vocês durante esse tempo. Vocês não têm ideia do que é sentar e tentar trazer tudo isso. Você acaba mergulhando mesmo em diversos novos entendimentos aí para contemplar essas paisagens interiores. E eu quero também que vocês falem um pouquinho como que foi para vocês, se deu para aproveitar alguma coisa. Hoje, tô me sentindo mais travado, assim, eu detesto fazer em cima de slide, que eu fico, tipo, não flui naturalmente, mas a ideia era ser um pouquinho mais didático aí, também importante. Espero que o slide tenha facilitado aí vocês nessa compreensão. Aproveitem aí esse tempo, eu acredito que já em março a gente deve voltar. Eu quero fazer uma dinâmica com alguns espaços um pouquinho maiores, mas também para poder estudar. Hoje eu confesso para vocês, eu não me sinto bem falando com o slide, eu fico preso, o negócio não desenvolve, assim, mas era importante, acho que facilitou bastante essa
compreensão ali de onde mais ou menos cada um se situaria, né? A gente só fica falando, às vezes é importante ser visual. E para ano que vem, aí eu quero deixar esse tempo maior também, até para poder estudar. A ideia é pegar alguns livros assim essenciais para que a gente possa vir. E dá muita demanda olhar para tudo isso, separar material e tal, mas é um aprendizado riquíssimo. Assim, fazia tempo que eu não retomava alguns conceitos, e principalmente por vindo da própria experiência no dia a dia de trabalhar, né, esses conteúdos aí do inconsciente nosso, né, do nosso dia a dia, do caderno, enfim, da análise, da terapia, vai se complementando aí e entendendo. Então, quero desejar para vocês um Feliz Natal, com, né, um ano aí foi, acredito, para todos, de muito entendimento, de muitas coisas. Acho que a gente fala tanto de símbolo, né, e né, essas expressões aí, e o simbolismo do Natal, né, o símbolo do Natal quer dizer certamente, né, algo muito especial para vocês, não só em datas comemorativas, em festas, em presentes, mas de entender o que é essa consciência crística, o que é essa luz, né, o que vem a ser esse caminho aí da jornada do herói, de individuação, dos mitos. Aproveitem para assistir os encontros anteriores, às vezes eu coloco também para ouvir, sempre você acaba pescando alguma coisa nova, porque você já mudou, você não é mais o mesmo, e sempre vem uma percepção nova. E a gente mantém nosso grupo. Quem ainda não preencheu o formulário lá, preenche para eu também ficar com o e-mail de todos, aí mando informações pelo e-mail, pelo grupo, a gente vai se falando. Foi incrível estar com vocês, aprendi demais mesmo, assim, é uma troca muito rica. E não deixem o grupo ali para a gente sempre dividir livros que vocês estiverem lendo, coisas que vocês quiserem compartilhar, né, relacionados ao tema da psicologia analítica. São super bem-vindas aí essas contribuições que vocês fazem também, dos cursos, né, que sempre está rolando, né, de diversas coisas, tudo que a gente possa ampliar nosso conhecimento, ampliar nossa consciência e fazer esse caminho aí que nos é proposto, tá bom? Então... Lex, deixa eu te perguntar, né? Então, deixa um pouco precoce perguntar, mas em relação às aulas, né, esse grupo, você já sabe em relação ao horário, se vai manter dia de semana, noite? Então, depende muito aqui do pessoal que a maioria é estudante e a gente tem aulas, né? E aí durante a sexta-feira esse ano era livre, as duas últimas aulas da maioria dos alunos. Acredito que a gente vai manter isso daí, porque a faculdade acaba liberando. Mas se não der, a gente vê outro dia aí, enfim, 1 horinha por mês. Porque minhas aulas também são à noite, né? É isso que eu vou contar. Eu ainda descobri esse grupo, né, ainda agora, eu peguei a última aula, né, mas tudo acontece na aula. Mesmo sendo a última, já foi um prazer estar aqui com vocês, foi muito gostoso essa troca, essa partilha. Maravilha. Maria, a gente sempre divulga as coisas, eu participo da comunicação de um Instituto de Psicologia Analítica aqui de Curitiba, que eu cuido da parte de comunicação, então a gente sempre está mandando as novidades dos cursos. Agora tem vários cursos online aí, o Marcel já é aluno, o Wish, a Ivaneide, enfim, a gente sempre está compartilhando, porque conhecimento, gente, nessa área, ele é igual o símbolo, é inesgotável. Assim, acho que essa é uma das maiores diferenças da nossa abordagem, porque a nossa olha a petulância da pessoa, né? Mas a abordagem analítica, ela vai beber em muitas fontes. Ela vai beber na filosofia, ela vai beber nas ciências da religião, ela vai beber na mística, ela vai beber na mitologia, vai beber na alquimia,
né? Então, imagina dizer que conhece tudo isso. É muita coisa para estudar. E a gente só está começando. Beleza? Então, Obrigada, Alex. beijos. E Boas férias. até ano que vem. Vamos. Valeu! Até.